Seja muito bem-vindo a mais um culto aqui na Primeira Igreja Batista de Curitiba. Como é bom, precioso a gente poder adorar a Deus juntos. E você que está chegando também aqui no nosso culto, ou que está aí do outro lado da tela, no YouTube da PIB Curitiba, na Rede Super, não se esquece do nosso pessoal da Marumbi FM também, a oportunidade de você ouvir no seu carro, todo dia, das 7 às 11 da manhã, as nossas mensagens, os nossos cultos. E claro, você que está correndo também no Spotify, pesquisa lá PIB Curitiba que você sempre vai ter uma mensagem boa para ministrar na sua vida. Dá um abraço quem tá perto, diga assim que Deus... E para quem gosta de estar aqui, pertinho da gente, vivendo em comunhão, tendo esses momentos gostosos aqui, tem muita coisa acontecendo por aqui. A PIB tem encontros e programações especiais toda semana. Temos para mulheres, homens, jovens, crianças, adolescentes, maturidade 60+, pessoas com deficiências, escola bíblica e muito mais. São tantas programações e cultos diferentes que não dá para listar aqui. Mas então entra no nosso site e veja qual culto é para você ou para sua família. E para você que é empreendedor ou empresário, no dia 15 de novembro aqui no Templo da PIB nós vamos ter mais uma edição do Café com Negócio. E esse é um evento preparado com muita excelência. A gente vai ter a presença do Eduardo Felberg, o primo pobre, e Sal Yamamura, que é um palestrante ilusionista. E ele mistura um pouquinho de vida, propósito, ciência e arte. E no mesmo dia, aqui no ginásio da PIB, nós vamos ter a Feira do Empreendedor. É um espaço dedicado aos artesãos, profissionais liberais e microempreendedores da nossa igreja. É uma oportunidade para a gente prestigiar o trabalho dos nossos irmãos e irmãs aqui da nossa igreja. E para encerrar o dia com chave de ouro, também no dia 15 de novembro, o Ministério de Mulheres realiza mais uma edição do Metamorfose, Café e Prosa, no Centro de Formação da PIB. Será uma tarde de comunhão, leveza e inspiração para o seu coração. Convide suas amigas e venha viver essa tarde transformadora. E para encerrar, nós temos mais um convite para você que gosta de uma boa música. No dia 19 de novembro, aqui no Templo da PIB, nós vamos ter a apresentação Transformados pela Luz, que é do projeto Vida e Arte da Abasque, e a entrada é gratuita. E vamos prestigiar nossos artistas que têm se dedicado com tanto empenho e talento para entregar um espetáculo tão bonito que adora o nosso Deus. A nossa igreja não para, hein? E você que talvez está chegando agora, faz parte aqui da nossa igreja há pouco tempo, se envolva, participe numa célula, venha conhecer os ministérios aqui, aprender como se tornar membro, né? Você encontra tudo isso e várias outras informações aqui no nosso link e que Deus possa falar poderosamente na sua vida e na sua família. Boa tarde. Queria te convidar para você ficar de pé agora no seu lugar. Cumprimenta a pessoa que está do seu lado. Fala que bom que você está aqui. A gente vai louvar a Deus junto durante esse culto e a gente pode exaltar o Senhor através de tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Amém? Vem nas palmas assim. Vamos cantar. Celebrarei a Ti, cantarei louvores ao Teu nome. Celebrarei
Aleluia, nós continuamos em adoração. Coloque-se diante do Senhor agora, nesse momento. Estamos aqui para adorá-lo, não é verdade? Você veio para adorar o Senhor aqui? Você não veio assistir, você não veio para ver algo, você veio para adorar o Santo dos Santos, o nosso Deus. Nós estamos juntos aqui. Igreja, você conhece, canta comigo. Para encontrar o Senhor. Aleluia, é isso mesmo. E clamar, Santo Espírito, faz de novo. Que no brilho do nosso olhar muitos venham a te encontrar e dirão: Santo Espírito, faz de novo, faz de novo, faz de novo. Ouça as promessas do Senhor agora e cante isso. Ossos secos voltaram a viver, os mudos voltaram a cantar, cegos agora podem ver o que não farás, o que não farás. Ossos secos voltaram a viver, os mudos voltaram a cantar, cegos agora podem ver o que não farás, o que não farás. Queremos ver tua glória de novo e sentir teu poder mais uma vez. Queremos mergulhar em teu rio, entrar e cantar de novo. Igreja, um pouquinho mais forte, vamos juntos de novo. Queremos ver tua glória de novo. É o teu desejo? E sentir teu poder mais uma vez. Queremos mergulhar em teu rio, entrar e cantar de novo. Feche seus olhos. Pai, nós queremos te entregar aqui, Senhor Jesus, a nossa vida e sim, experimentar do teu poder, Pai. Nós queremos aqui juntos, Deus, sentir aquilo que o teu Espírito Santo deseja que nós sintamos, Pai. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui, Deus. Obrigado porque o Senhor trouxe a cada um de nós aqui, Deus. Obrigado porque os meus irmãos vieram aqui hoje com algo no coração para entregar, e que possamos juntos te entregar a adoração aqui, Pai. É o que nós te pedimos. Espírito Santo de Deus, teu fluir, teu fluir.
mais uma vez isso. Queremos mergulhar em teu rio, entrar e cantar. Vamos juntos declarar isso mais uma vez. Nós queremos, Senhor, mais de Ti. Queremos ver tua glória de novo e sentir teu poder mais uma vez. Queremos mergulhar em teu rio, entrar e cantar de novo e cantar de Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas, sim, Senhor. Nós desejamos isso aqui juntos. Toda glória e toda honra ao nosso Deus. Amém, meus irmãos, graça e paz, uma boa tarde. Você pode se assentar aí, tomar o seu assento. E agora nós temos um momento muito especial como igreja durante este culto. É um momento onde nós apresentamos ao Senhor os bebês. As famílias trazem aqui seus filhos, muitos milagres, muitos pedidos de oração, para que nós como igreja possamos conhecê-los. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos isso acontecendo em 2 episódios que é importante destacar. Nós vemos que Samuel, que Ana tanto pediu, ela o apresentou diante de Deus no templo. E o outro que não pode ficar de fora, obviamente, é o do Senhor Jesus, que também foi levado pelos seus pais e apresentado diante da congregação no templo. Por que nós fazemos isso, meus irmãos? É um compromisso que nós, como igreja, firmamos com essas famílias. Isso aqui não é simplesmente um momento onde nós tiramos fotos bonitas, que os bebês estão lindos, né? Não é só um momento onde nós estendemos as nossas mãos, mas nós firmamos um compromisso como igreja com essas famílias, de acolhê-los, de orientá-los. A nossa igreja, ela tem diversos cursos da Universidade da Família, né? Daqui a pouco eu vou apresentar aqui o Daniel e a Yolanda. Nós tivemos a alegria de fazer um desses cursos juntos. E eu queria que você se atentasse para que nós pudéssemos conhecer essas crianças que estão aqui. Com o pastor William, nós temos aqui a Cecília Caroline, junto com a sua mamãe, Ana Caroline, e o Jean. Olha que princesa. Dá um sorrisinho. Será que ela dá um sorrisinho? Olha aí, tá aí, que linda, uma princesa. Time daqui, ó, o rapazinho aqui com o dedo na boca, com a mão na boca, né? É o Gabriel Yudi Ishida, filho da Larissa e do Márcio. Olha só que coisa mais linda. Eu tô com um que tá desse mesmo jeito. Enfia a mão na boca e fica ali. Olha que coisa mais linda. Que Deus abençoe a vida desses bebês, dessas crianças. E aqui a gente está com a Nina Vitória, filha da Yolanda e do Daniel. Um dos cursos que a nossa igreja oferece chama Preparando a Chegada do Bebê, que eu tive a alegria de fazer com esse casal, né? Então a gente já conhecia a Nina desde que ela estava na barriga da mamãe dela. Que Deus te abençoe, Nina. Essa é a sua igreja, o lugar para você crescer. E a gente está aqui também com a Sara, filha da Jaqueline e do Josimar. Olha que princesa aqui, ó, tá? Concentrada, olhando. Meus irmãos, eu queria convidar vocês a se colocarem de pé nesse momento, para que após conhecermos essas crianças, como nós fizemos aqui, nós pudéssemos orar abençoando a vida delas. Nós também não fazemos batismo com os bebezinhos. Por quê? Porque eles ainda não estão na idade da razão. E a fé, ela é precedida por uma decisão racional, de entregar a nossa vida, entregar tudo que nós temos para Jesus. E esse suporte a igreja precisa dar aos pais, para que os pais discipulem os seus filhos e eles venham a entregar as suas vidas para Jesus, assim como muitos de nós aqui já fizeram. Você pode fechar os seus olhos e estender a sua mão aqui para a vida dessas crianças? Pai, nós queremos, diante do Senhor Jesus, apresentar e abençoar cada bebê, cada criança que está aqui no teu altar, Pai.
que elas sejam crianças que tenham experiências com o Senhor, que elas sejam crianças que tenham paixão pela Tua palavra, por uma vida de oração, por um relacionamento com o Teu Espírito Santo, Deus. Desde pequenos, Pai, que os familiares, os pais que estão aqui, sejam empoderados pelo Teu Espírito, Deus, para cuidar dessas crianças. Essa é uma missão divina, que o Senhor confia a essas famílias, Deus, e que o Senhor os capacita através do Espírito Santo. Como igreja, nós apresentamos diante do Senhor e abençoamos a vida de cada um desses pequenos, Pai. Que aqui nessa igreja eles vivam experiências com o Senhor e que a vida deles seja para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Assim nós fazemos unidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Glória a Deus. Você pode se assentar novamente. A festa de boas-vindas, ela é um momento muito especial na nossa igreja, que é um momento onde nós recebemos todas as pessoas que desejam fazer parte da PIB, se batizar aqui na PIB, se tornar membro. É um momento onde a gente pode ser igreja com essas pessoas. Nós sentamos junto com elas aqui nas mesas, a gente pode ouvir um pouco das histórias, a gente pode abraçar essas pessoas e compartilhar com elas quais são os seus próximos passos de integração aqui na PIB. Um testemunho que me impactou muito foi de um rapaz que chegou aqui na PIB em 2023. Eu o conheci na festa de boas-vindas. Ele estava vindo de uma outra igreja. Ele tinha se mudado para Curitiba, estava sem família aqui, sem amigos. E quando eu o conheci na festa de boas-vindas, a gente indicou uma célula para ele. E a gente acompanha as pessoas depois da indicação. E eu pude ver ele se envolvendo na célula, tendo a sua vida reconstruída, ele tendo toda uma rede de apoio em Curitiba por conta da célula. E o mais legal é que depois ele acabou conhecendo uma menina na célula, eles noivaram. E foi muito interessante porque a gente acompanhou todo esse processo e a gente foi convidado a participar do casamento deles. Então, assim, a festa de boas-vindas foi um momento que propiciou com que a gente conhecesse essas pessoas e permitiu com que a gente acompanhasse elas depois e se alegrasse com elas. Não, eu não tô mais sozinha. Eu tenho um grupo de irmãs, um grupo de irmãos que acompanham, que faz toda a diferença. E foi a partir daqui, do Boas-Vindas, que eu fui descobrindo isso tudo e hoje faz total diferença na minha vida. Deus continua fazendo. Deus continua fazendo. Deus continua fazendo, meus irmãos. Esse momento agora é um momento onde nós consagramos, entregamos ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu queria que os irmãos neste momento tivessem um entendimento que essa parte do culto, ela não é uma parte para constranger você. É uma parte para você se alegrar e adorar o Senhor. Você não é menos abençoado ou mais abençoado ao fazer isso. Mas com certeza, o seu coração, a sua gratidão, o seu olhar para o Senhor, ele é diferente quando nós fazemos isso. E isso importa também. Nós como igreja fazemos esse momento para que você tenha a oportunidade de expressar a sua gratidão e a sua fidelidade. O dízimo ele está relacionado com a fidelidade primeiramente. É quando nós entregamos, devolvemos ao Senhor 10% de tudo aquilo que Ele nos dá. As ofertas, eu queria ler um texto com os irmãos antes de falar um pouquinho mais a respeito dela, que está lá em Tiago, no capítulo 2, no versículo 14 ao 17, que diz o seguinte: meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não têm nada para comer. Se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta de nada dizer que Deus os abençoe, vistam agasalhos e comam bem. Portanto, a fé é assim: se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. E aí a gente fala sobre ofertas, a gente fala sobre generosidade. Meus irmãos, você que está aqui, você tem consciência que você faz parte de uma igreja generosa? Você sabia disso? Que a nossa igreja abençoa pessoas, os irmãos da nossa igreja abençoam pessoas. Talvez você já tenha sido alvo da generosidade de alguém da nossa igreja. Mas em muitas outras vezes você também tem a oportunidade de ser um instrumento de generosidade.
Esse momento agora, você vai ter a oportunidade de entregar ao Senhor o seu dízimo e a sua oferta. Esses vídeos que nos inspiram antes desse momento, eles são utilizados para que você veja tantas coisas que a nossa igreja faz e tantos lugares que você pode abençoar. A gente abençoa a Basque, a Cristolândia, tem tanta coisa na nossa igreja. E eu queria te convidar a ficar de pé nesse instante, porque eu quero orar pela sua vida. E logo em seguida, nós vamos cantar, adorar com a nossa voz. E você vai ter a oportunidade de adorar ao Senhor, expressando a sua fidelidade com o seu dízimo e a sua generosidade com as suas ofertas. Você pode fechar os seus olhos? Deus, eu quero louvar ao Senhor pela vida dos nossos irmãos, pela vida da nossa igreja, Pai. Que o Senhor venha com provisão na vida de cada um aqui, Deus. Aqueles que talvez gostariam de participar desse momento, contribuindo, mas há algum impedimento, Deus. Que o Senhor abra provisão. Que o Senhor transforme essa realidade, Deus. E nós te louvamos pela fidelidade e pela generosidade de cada um aqui, Jesus. Como é bom ser abençoado pelo Senhor e podermos também demonstrar a nossa fidelidade, por mínima que seja, e também a nossa generosidade. Nós louvamos o nome do Senhor e te agradecemos por este tempo. Recebe a nossa oferta, a nossa adoração, nós consagramos ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Enquanto cantamos, você pode fazer a sua contribuição, o seu dízimo, a sua oferta. Nosso Pix é tesouraria@pibcuritiba.org.br. Que Deus abençoe. No princípio ele era a palavra, e da palavra tudo foi criado. Ele é aquele que dá vida, e por amor ao mundo ele veio. Nome santo, nome lindo, é o nome de Jesus, o Cordeiro esperado. Seu nome é Jesus. Ele é o Senhor, nos deu seu perdão, da morte nos livrou, nos trouxe salvação. Não há amor igual, sua graça é real. A Ele adoramos, a Ele nos prostramos.
nós continuamos buscando aquele que nos enxerga, aquele que nos resgata, aquele que mudou a minha vida, mudou a vida daquele que já se entregou. Vamos juntos cantando. Ao que venceu a morte, ao Criador da vida, Ele mudou a minha história. Obrigado, Senhor. Quando não vi saída, por quê? Tu és Deus. Quem sou eu para negar o teu poder? Mesmo em meio ao medo, Ele nos socorre. Correu ao meu encontro. Ele te encontra, Ele nos encontra. Já não sou mais o mesmo. Tenho um novo canto. Declare isso. Quem sou eu pra negar o teu poder? A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda honra, toda glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará, toda honra, toda glória. A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda honra, toda glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará, toda honra, toda glória. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? O teu poder. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? O teu poder. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? O teu poder. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda honra, toda glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará, toda honra, toda glória. Apenas você cantando. A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda honra, toda glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará, toda honra. Mais uma vez, agora cante assim. A Ele que nos enxergou. A Ele que nos enxergou, a Ele que nos resgatou, toda honra, toda glória. Aquele que conosco está. A Ele que conosco está e nunca me abandonará, toda honra, toda glória. Tu és Deus. Todo trono, de todo
poder e autoridade que possa ser nomeado nesta vida ou na vida vindoura, neste planeta ou no universo, aquele que está sobre todas as coisas e colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e nos deu esse poder, nos deu a igreja, a Ele, glória, honra, louvor e adoração. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, dá glória a Deus, dá glória a Deus, dá glória a Deus, dá glória, 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 glória e glória ao nosso Salvador. Aleluia, aleluia, glória a Jesus. Tome seu assento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Que bom que você está aqui conosco. Eu tenho que fazer alguma coisa antes de pregar, não? Alguém está olhando para mim? Pela cidade que foi devastada. Como era o nome dela? Rio? Como é o nome da cidade? Rio Bonito, não? Eu não lembro mais. Eu também esqueci, pastor, o nome da cidade. Eu sei que acabou, mas o nome ainda tem. Rio Bonito mesmo, né? Obrigado. Ainda bem que você não é alguém que pode ouvir, né, Adriana? E me ouviu aqui de costas. Obrigado. Louvado seja. Eu vi que o pessoal não trouxe o púlpito. Ele falou, não trouxeram o púlpito, é porque eu tenho que fazer alguma coisa antes do púlpito chegar. Então é isso, é para orar. Vamos orar, gente? De verdade, apesar de... sabe que aqui na nossa igreja, aqui entre a pastorada e a equipe, a gente não leva ninguém a sério, não. Sabe por quê? Porque a gente leva Jesus a sério. A gente leva Jesus a sério e pode ser essa família que pode conversar, pode brincar uns com os outros. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Paraná conheceu, eu acho que pela primeira vez na história, não sei, um tornado. As pessoas perguntam qual a diferença entre tornado e furacão. Não faz muita diferença agora, mas tornado é de curta duração, 20 minutos, um trecho pequeno, onde ele passa, devasta. O furacão é grande, cobre o país todo, fica 3, 4 horas derrubando todas as coisas. Eu sei porque eu já vivi 5 furacões em cima da minha cabeça, e eu sei como que isso é horroroso. Você realmente vira nada. E Rio Bonito foi devastada. Nenhum espaço daquela cidade ficou sem a devastação e tudo que aquilo aconteceu. Hoje de manhã o nosso pastor mencionou que a nossa Convenção Batista está se unindo para levantamento de ofertas, de todo tipo de doação que possa ser levantada, direcionar-nos para lá, e com a bênção do Senhor nós podemos reconstruir aquelas cidades, reconstruindo vidas. Porque quando você perde a sua casa, perde o seu chão, parece que você se perdeu. E nós vamos orar por aquele povo que foi tocado pela força da natureza. Há muitos e muitos anos atrás, houve um sermão que foi conhecido como o sermão mais poderoso do mundo, de Jonathan Edwards. Ele pregou um sermão numa congregação com 300 pessoas, e o título do sermão era No Resvalar do Seu Pé. E ele pegou um trecho de Deuteronômio, se eu não me engano, que diz assim, se Deus só resvalar o pé dele, todo o planeta seria destruído. E ele pregou aquele sermão sobre arrependimento, e aquelas pessoas não conseguiram dormir, acordaram seus parentes e começaram todos a chorar à noite, e diz a história que a cidade inteira, até o dia seguinte, tinha se convertido. Esse furacão nem foi o resvalar do pé do Senhor. O Senhor tem tudo sob controle, e Ele sabe por que Ele fez isso. Ele sabe até onde Ele pode ir com aquela gente. Eu não estou dizendo que foi um castigo. Talvez, bem provavelmente, o que aconteceu em Rio Bonito foi para desafiar o nosso cristianismo, para ver se somos crentes mesmo, para ver se somos mesmo desapegados às coisas deste mundo e podemos repartir com aquele que está sofrendo. E eu queria convidar você para orarmos juntos por essa cidade, pelo povo daquela cidade, que tudo isso se transforme em oportunidades de mostrarmos o amor de Jesus, de encarnarmos Jesus para aquela gente e eles poderem ver Jesus através do povo de Deus nessa hora. Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te adoramos, nós te damos toda a glória, todo louvor, toda a honra e clamamos, Espírito Santo de Deus, ainda que
não consigamos entender o porquê de todas as coisas, não conseguimos entender por que passou por ali, por aquela cidade, daquele jeito. Nós sabemos que o Senhor é um Deus de maravilhas, é um Deus que não abandona, nós acabamos de cantar, e é um Deus que nos enxergou, e o Senhor enxerga, está enxergando cada pessoa, cada idoso, cada criança, cada mulher grávida, cada situação da cidade de Rio Bonito, e clamamos, Deus, que o rio da Tua presença, que o rio do Espírito Santo passe naquele lugar, trazendo a beleza de Jesus na reconstrução, não só de cidade, mas de vida, e que estas vidas possam agora também conhecer aquele que é a fonte da água da vida. Dá a Tua bênção àquela cidade, ao Paraná, e estas ventanias seguem norte do Brasil pelo litoral. Pedimos a graça do Senhor em cada lugar, a proteção, nós pedimos isso, e levanta do nosso meio pessoas que vão investir na reconstrução daquela cidade, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa-nos assim e usa-nos para a Tua glória, em nome de Jesus, amém e amém. Amém não? Amém? Nossa, abriu o olho, o púlpito está aqui. Olha, Deus faz milagre, glória a Jesus. Hoje de manhã, o nosso pastor pregou uma mensagem que nasceu numa experiência dele com o nosso Deus, no tempo, agora há pouco, quando ele estava se recuperando da sua intervenção no coração. Ele estava em casa, ele não podia fazer muito, mas o pastor Michel hoje de manhã disse isso. Eu estava doente, eu estava abalado, eu estava com poucas forças, eu não podia fazer muita coisa, então eu dediquei o tempo que eu podia para a oração e para a adoração, porque eu entendi, embora não entendesse porque tudo aconteceu comigo, eu entendi, disse o nosso pastor hoje de manhã, que Deus tinha uma agenda comigo. E nessa agenda Deus se revelou ao nosso pastor de uma maneira avassaladora, forte, contundente, indubitavelmente. E o Senhor falou o seguinte para o nosso pastor: eu vou realizar coisas novas no nosso meio. Eu vou fazer coisas novas na nossa igreja. O que nós estamos vivendo ainda não é o tudo, nem uma parte do que Deus ainda vai fazer. E Deus começou a falar com o nosso pastor. E ele disse que teve várias impressões da palavra, da presença de Deus, e uma delas foi quando ele percebeu o relatório da última assembleia da igreja e viu que até o final do ano, aqui na nossa igreja, nos últimos 3 anos, a igreja cresceu mais 9.000 membros. E aí Deus falou para ele: isso é nada, eu vou fazer muito mais. E começou a fazer com que o nosso pastor recordasse das vezes no passado, quando ele recém se converte, depois vai cuidar com os adolescentes. Deus disse: vou fazer algo novo, e os adolescentes começaram a se multiplicar em grande quantidade. Depois, quando ele foi ministro dos jovens, Deus disse: vou fazer algo novo. Ele veio orar aqui, e Deus começou a se manifestar, e os jovens cresceram de maneira impressionante. E cada vez que Deus disse ao nosso pastor: vou fazer algo novo, imediatamente coisas começaram a acontecer. E o nosso pastor pregou hoje sobre isso, dizendo: Deus acabou de me dizer, vou fazer algo novo nesse lugar. Amém ou não? E ele então, buscando o Senhor, Deus deu uma palavra para o nosso pastor. Qual palavra foi? Olha, eu preciso colocar o novo no novo, o vinho novo no odre novo. E ele então pregou um sermão hoje de manhã, dizendo como é que faz para que nós nos transformemos em odres novos, a fim de que o novo de Deus venha sobre nós. E ele pregou um sermão de 4 pontos, eu vou falar do primeiro, porque eu vou usar o primeiro ponto dele para não continuar o sermão dele, mas para pregar na mesma direção do que o Espírito Santo falou ao nosso pastor. Afinal de contas, o auditório da tarde ou da noite ainda é a mesma igreja. Então, ele disse que para renovar o odre novo, uma das coisas que nós precisamos fazer é ressignificar o nosso relacionamento com Deus. E pensando em ressignificar, e eu já estava com essa mensagem a semana toda, orando sobre isso e pensando em pregar sobre isso,
Aliás, faz 15 dias que eu estou pensando nisso, porque quando eu preguei aqui atrás, eu falei, um dia eu continuo, e é a continuação, mas eu comecei a perceber como essa mensagem tem tudo a ver com o primeiro ponto do sermão do nosso pastor: precisamos ressignificar o nosso relacionamento com Deus. E eu queria convidar você para abrir a Bíblia Sagrada, porque eu quero falar uma coisa para você, que Deus disse para mim, eu creio que Ele disse para mim, porque Ele quer isso de mim, mas eu creio que Deus quer isso de nós. Deus não quer aparência, Deus quer transparência. Abre comigo, 2 de Reis, capítulo 5, no versículo 14. Segunda Reis, capítulo 5, versículo 14. Se você não tem Bíblia, pede perdão para Deus, compra uma lá na livraria. Se você está sem Bíblia agora, encosta aí perto de alguém que tem. Eu fui ovelha de um pastor que ele falava uma coisa mal educada, eu nunca falo. Ele falava uma coisa mal educada, ele falava assim: se você não tem Bíblia, senta perto de um crente. Eu acho mal educado isso, porque vai que você é crente e esqueceu, né? Então, e o pessoal também usa muito Bíblia no celular. Para que carregar esse livro? Não sabe onde botar, acaba esquecendo. Mas abre aí sua Bíblia em 2 de Reis, capítulo 5, um dos trechos da Bíblia que me encanta o coração quando eu leio essas histórias entrelaçadas aqui, dessa escrava anônima, desse general poderoso, desse secretário de profeta cheio de compulsão que o mata, e de um profeta tranquilo que não se deixa levar pela fama de ninguém. Interessante a história. Mas hoje nós vamos ler o versículo 14, que diz assim: assim ele, esse ele aqui é o tio Naamã, assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do Senhor Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Ah, se essa moda pega, ninguém mais faz plástica, nem estica nada, nem botox, nem bariátrica, nem não sei o que lá, piques. Não é o não, esqueci o nome da tal da injeção. E vai todo mundo para o Rio Jordão mergulhar 7 vezes, é uma benção. Vamos orar. Senhor Jesus, dá-nos a tua bênção para entendermos a palavra que o Senhor tem para a gente hoje. Ajuda-nos a entender o que dá certo e o que não dá certo com o Senhor, o que funciona e o que não funciona com o Senhor, como o Senhor opera, como o Senhor age com base no seu caráter e não nos nossos modismos e ideias pessoais. Ajuda-nos a entender por que o Senhor quer de nós transparência e não mais aparência. Ajuda-nos no entendimento da palavra e que ela hoje transforme as nossas vidas e vivamos em transparência diante do Senhor. Faz isso, te pedimos, pois hoje queremos ressignificar a nossa devoção com o nosso Senhor Jesus Cristo. No nome dele nós oramos. Amém e amém. Amém? Deixe-me contar rapidinho um pouquinho da história, porque o relógio já é meu inimigo. O Naamã, ele era um homem extremamente poderoso no seu tempo. A Bíblia Sagrada diz que ele era chefe do exército do rei da Síria. Ele era um grande general, não de um exército comum, de um grande exército. Eu mencionei quando preguei na última vez aqui que a Síria, naquele pequeno lapso de tempo, fora uma das maiores potências bélicas, econômicas e culturais do mundo, e ele era então o general do maior, mais importante, mais poderoso e mais conhecido exército daquele tempo. Seria como ser o general de todos os Mariners dos Estados Unidos e de toda a força aérea e marítima e terrestre de uma só vez, o grande comandante do exército. No caso dos Estados Unidos é o próprio presidente. E ele era então um homem muito famoso, muito poderoso, certamente com muitos vínculos, com um network importantíssimo, uma rede de relacionamentos poderosíssima. Todo mundo ovacionava, beijava, elogiava, todo mundo se aproximava dele. É bem verdade que quando você tem pessoas muito poderosas, muito famosas perto de você, quando você se aproxima dela, quase sempre é para obter dela alguma coisa. O muito poderoso percebe que a maioria das pessoas que se aproximam dele é para pedir algo.
E Naamã era esse homem poderosíssimo, conhecido em todos os jornais, em todas as mídias sociais, bombava na internet, as pessoas que tiravam foto com ele botavam no Instagram, ganhavam mais seguidores. Ele era o cara daquele tempo, um homem extremamente poderoso. Todavia a Bíblia Sagrada diz, porém leproso. Em algumas traduções modernas, como na NVI, diz assim, e ficou leproso. Lepra naquele tempo era alguma coisa que se acreditava pegava pelo contato. Se eu encostar em alguém que tem lepra, eu ficarei leproso. Daí tem que ter um distanciamento. Feito o Covid, só que o distanciamento da lepra era 1 milha, 1 quilômetro e 600 metros. Você tinha que ficar 1 quilômetro e 600 metros de distância de uma pessoa leprosa, de maneira que ela, leprosa, quando precisava sair das ruas e percebia alguém perto dela, ela precisava gritar, eu tenho lepra. Era ordem, havia uma estereotipação, assim que fala, um estereótipo horroroso na vida de pessoas que possuíam aquela lepra. Aparentemente a dele acaba de começar, porque ele ainda está mantendo algum tipo de relacionamento, mas ele descobre na sua própria casa que aquela escrava dá um testemunho para ele tão poderoso, tão cheio do Espírito Santo, embora talvez, bem provavelmente, ela nem o soubesse que estava cheia do Espírito Santo, mas quando ela se levanta e diz a dona dela, porque ela era escrava, era a dona dela, disse, minha senhora, que significa você que me possui, se o meu senhor, aquele que me possui, fosse a minha terra, há um profeta que o curaria da sua lepra. Então Naamã, movido por essa verdade, por esse testemunho, enfrenta uma viagem rumo às terras de Israel na busca de sua cura. E eu queria começar falando para você 3 erros do Naamã na busca da cura. Agora preste bem atenção o que é a lepra. A lepra ainda não estava plenamente descoberta ou de maneira tão visível que impedisse Naamã de todo o seu relacionamento social, familiar de certa maneira, e também corporativo, embora fosse do exército. Ele estava por aí com seu poder, com seu luxo, com a sua riqueza. Todavia aquela lepra o impedia de ser marido, o impedia de ser pai, o impedia do abraço, o impedia do beijo, o impedia do carinho, do afeto, do afago, porque ele não podia se aproximar de ninguém, senão ele contaminaria. E naquele tempo cria-se que a lepra era uma doença mortal, você não tem cura, em outras palavras, não tem cura, e porque não tem cura, então você imediatamente vai morrer. Para alguns ela acelera mais, para outras menos, mas vai morrer porque não tem remédio para isso. Aquela lepra era alguma coisa que o consumia por dentro. Nós vamos chamar de lepra hoje tudo aquilo dentro de mim que eu escondo dos outros, mas quando eu chego na minha casa, ela se revela para dentro da minha casa. Nós vamos chamar de lepra todas aquelas coisas que dentro de mim eu consigo disfarçar com um sorriso, eu consigo pôr uma roupa, eu consigo carregar um livro e me vestir e me fantasiar e ter a aparência de um homem de Deus, mas quando eu chego em casa, eu sou um bruto, eu sou alguém que grita, eu sou alguém que xinga, eu sou alguém que explode por qualquer razão, eu assusto a minha mulher, eu assusto os meus filhos. Aliás, eu nem chego em casa, eu já entro no automóvel, eu já vou virando o tabefe para o banco de trás, porque estão gritando demais no automóvel. Nós vamos chamar de lepra tudo aquilo que impede você de ter um relacionamento íntimo, gostoso, com as pessoas mais importantes da sua vida, que é a sua família. Nós vamos chamar de lepra todas aquelas coisas dentro de você que estão fazendo com que a sua comunhão com Deus não passe de ser um exercício de religiosidade oca, sem sentido, que para nada serve. Você cumpre rituais, você vai para o batismo, você dá ofertas, você participa, você ajuda, mas é ritualístico, é da pele para fora, não há uma intimidade verdadeira, porque aqui dentro você sabe, há algo que você precisa resolver com ele e você ainda não resolveu. E isso faz com que a sua devoção seja uma devoção oca, sem sentido, que não atrai milagres, que não atrai bênçãos, que não atrai o sobrenatural. Você não vê milagres à sua volta, você não vê Deus operando, você não ouve mais a voz dele, porque essa coisa está crescendo dentro de você, ainda que escondida lá de fora. Dentro de casa todo mundo sabe que você é o que você tem. Esse homem quer cura disso.
E ele vai atrás da cura. Só que ele comete 3 erros que você não pode cometer. Primeiro erro que o Naamã comete: ele leva muitas roupas de festa. A Bíblia diz que ele levou 10 ou 12 mudas de roupas de festa. E muda de roupa de festa, isso incluiria sapatos, meias, roupas interiores, roupas exteriores, capas, chapéus, com decorações, diferentes cores, diferentes ocasiões. Vários baús eram carregados por escravos para carregar as roupas de festa, porquanto ele tinha que aparecer bonito. Primeiro erro de Naamã: nunca vá à presença de Deus fantasiado do que você não é. Não vá à presença de Deus brincando de ser uma coisa que você nunca foi. Deus não quer a sua aparência. Deus quer a sua transparência. Outro dia, lá na igreja, talvez você não vá lembrar, que você é um pouco novo, mas era em Jerusalém, logo depois de Jesus. E tinha uma igreja de Jerusalém crescendo. Pedro era o pastorzão da igreja. E tinha um menino chamado Zé, ali da região de Arimateia. O apelido dele era Consolador, porque ele vivia abraçando as pessoas, animando as pessoas. Ele tinha um ministério assim, aparentemente pequeno, mas ele animava todo mundo. Mas o jeito dele foi chegando aos ouvidos da liderança apostólica da igreja em Jerusalém. E logo ele era conhecido da liderança. E o Zé tinha uma outra coisa: o Zé era rico. E um dia o Zé viu a necessidade da igreja e ele foi lá e depositou uma grande quantia de dinheiro. E porque ele fez isso, tinha um casal lindo naquela igreja, que aliás é um casal que podia vir aqui e dar lições do bom relacionamento conjugal. Não podia, porque eles falharam uma. Mas eles eram bons. Se eu não me engano, era Ananias e Safira. É eles mesmo? Ou é Áquila e Priscila? Alguém lembra? Ananias e Safira, obrigado. Ananias e Safira, vocês estão aí, né? Lendo a Bíblia também, né? Então, Ananias e Safira, um olha para o outro e fala assim: amor, você viu quanto tapinha no ombro o Zé ganhou? E você viu quanta fotografia ele tirou? Você viu as redes dele que está bombando? Nossa, ele está assim para 1 milhão já no Instagram dele. Ai, amor, vamos dar uma oferta também? Aí eles vão dar uma oferta. Olha, o primeiro exemplo do casal: nunca faz um investimento financeiro ou um gasto sem estarem plenamente de acordo. Aí eles falam assim: então vamos, a gente tem um terreno, a gente fala para o tio Pedro que nós vamos vender o terreno e dar o resultado da venda para a igreja. Aí eles avisam o tio Pedro, mandam um e-mail, como é que chama aqui? E-mail para o tio Pedro, e aí o tio Pedro recebe, e aí eles vão vender. E aí eles vão vender e descobrem que o terreno era na Avenida Visconde de Guarapuava, no Batel. Custava dinheiro a beça, e veio um cara que queria comprar. E ele comprou o terreno. Quando eles viram aquela montanha de dinheiro que eles não imaginavam quanto que tinha ali, eles olharam para o outro, segundo exemplo de um bom relacionamento de casamento. Amor, nós não vamos dar tudo isso, né? Ela disse não, e a turma ainda bota no pé do Pedro, você viu lá, aos pés de Pedro, ele nem usa sandália direito, aquele pezão, né, amor? E começaram a encontrar defeito na liderança para não dar tudo. E aí eles falaram assim: então vamos fazer uma coisa, eu vou na frente, dou a oferta, você vem umas 2 horas depois. Olha, eles combinavam tudo, aquele casal que decora o script para quando vai chegar a visita. E aí, então ele leva. E o Pedro olha para o menino e diz assim: rapaz, alguma vez eu pedi para você dar o terreno não era teu, alguém te pediu, não foi você que quis dar. Por que você está mentindo ao Espírito Santo, mano? Não tem tudo aí, morre. E ele morreu. Gente, outro exemplo: extrema, absoluta, total e restrita obediência à liderança da igreja. Morre, morreu. É um exemplo para nós. Aí 2 horas depois entra a esposinha dele, veio da cabeleireira, do spa, estava toda feliz, roupa nova. Ela foi na Zara, descobriu que tinha várias etiquetas em euros, e aí pegou a roupa de graça por causa disso. E aí ela chega na igreja, todo mundo com cara de defunto. Ela fala: nossa gente, que cara é essa? E de repente Pedro fala: vem aqui. E ela vai toda faceira, pensando nos elogios. E aí o Pedro fala: olha, vocês mentiram ao Espírito Santo, vocês estão brincando com o Espírito Santo não brinca.
Deixa eu dizer uma coisa. Morre aí. Puf, morreu. Outra, olha, exemplo de obediência. Que benção. E aí, uma lição assim que não tem nada a ver com a gente, mas a gente pode aprender. Pedro diz para a liderança do Lucas. O Lucas ainda é o ministro de jovens da igreja. Chama o Lucas. Lucas, vem cá. Chama os seus meninos e enterra os dois. Ministério da Juventude na igreja primitiva de Coveiro. O pessoal que está enterrando, não. Era lá da igreja, quer copiar a igreja primitiva. E é interessante. E por quê? Sabe por quê? Deus odeia você tentar parecer aquilo que você não é. Não brinque com Deus. Pare de tentar parecer aquilo que você ainda não é. Deus quer, não a sua roupa de festa, não a sua aparência. Deus quer a sua transparência. Segundo o erro do Naamã, ele leva muito dinheiro, muito ouro e muita prata. Qual é o erro de Naamã? Ele está pensando que o poder dele pode comprar bênçãos de Deus. O Naamã, sabe, teve um tempo, uma vez, uma ovelha, não era aqui, a igreja nem era nesse planeta, era em Marte, mas a gente estava lá na igreja e tinha uma senhora que ela fazia aquele bronzeamento artificial cotidianamente. Todo dia ela entrava na máquina para ficar bronzeada. E era interessante que ela ia realmente mudando de cor cada dia. Ela ia, parecia um camaleão, ela ia se transformando, ela já estava com cor de azeitona. E aí, então, um dia minha esposa, assim, delicadamente chegou para ela e falou assim: minha irmã, cuidado, não pode fazer isso todo dia, pode causar um problema na pele, nossa, em nome de Jesus, mas pode ter até um câncer. Ela disse assim: você pode parar, porque eu sou uma filha especial de Deus, e Ele não vai deixar que nada aconteça comigo. Será que você é tão especial para Deus que você faz com Ele o que você quer? Dar dinheiro para comprar uma bênção chama macumba, não evangelho. Eu vou dar uma oferta bem gorda, porque se eu der essa oferta bem gorda, Ele me cura. Hã? Quê? Você está manipulando a divindade? A divindade não se manipula. No espiritismo, com todo respeito ao espírita, com todo respeito ao macumbeiro, com todo respeito ao candomblé, com todo respeito às religiões afros, lá naquelas regiões você manipula a divindade, você dá as oferendas e ela fica obrigada a fazer aquilo que você quer que ela faça, não no evangelho. Então, não pense que porque você pode ter mais dinheiro do que qualquer outra pessoa, você pode obrigar a Deus. Eu fui pastor auxiliar numa igreja em Orlando, e uma vez chegou uma família para passear em Orlando, muito ricos. Eles foram com avião particular, eles tinham uma limusine, levando-os para o hotel da melhor categoria que você pode imaginar, dentro da própria Disney. Levaram empregados daqui para lá, e quase uma comitiva, e um dos filhos, de 17 anos, vai fazer aquele esqui em lagos pequenos, que o cabo de aço te puxa para você, como se estivesse fazendo surf ou esqui, mas na água. É um brinquedo que tem por lá. E o menino perdeu o equilíbrio, caiu, bateu a cabeça na água, e lembra aquele ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Cabeça dura, bater com força na água, fura na hora. E furou a cabeça dele, e ele ficou em coma, foi para o hospital, a família desesperada, e eles disseram: doutor, como ele está? Ele não tem chance de vida, o cérebro dele estragou completamente. Não, o senhor não está entendendo. O senhor pode trazer os melhores neuros, os melhores cirurgiões, os melhores médicos dos Estados Unidos, eu pago. Ele falou: não, o senhor não está entendendo, não há nada que possa ser feito pelo seu filho. Ele falou: vocês é que não estão entendendo, me fala onde é que tem um hospital que é capaz de fazer isso, que eu compro o hospital com o prédio e mando instalar aqui, mas eu quero a cura, eu tenho todo o dinheiro que você puder imaginar e não imaginar, eu tenho dinheiro, pode trazer o mundo inteiro e cure o meu filho. E os médicos falaram: olha, nós não temos o que fazer. E ele desesperou, falou assim: eu vou mandar prender vocês estão negligenciando. E acusou, gritou. E ele disse: eu tenho dinheiro, vocês têm que curar o meu filho.
E aí chegou aos ouvidos de um crente. E o crente foi no hospital. E viu aquela família desolada e aquele menino dado como morto. E o menino disse: eu posso orar? A família disse: a gente paga o que você quiser. Ele falou: nada, não quero nada, só quero saber se eu posso orar. Pode. O menino está vivo. Porque não é o dinheiro que compra a bênção, é a sua transparência. Você não é mais poderoso do que ninguém. Nenhum dinheiro teu compra o favor de Deus para você. E tem mais uma coisa. Não envolve Deus nas tuas fraudes. Você pode comprar outras coisas com o seu dinheiro, o Senhor você não comprará. Terceiro erro de Neemias é que ele tinha uma ideia errada de como Deus tem que fazer. Primeiro erro de Neemias, ele foi cheio de aparência. Olha como eu sou maravilhoso, Deus, cura aí essa bênção, essa lindeza. Olha, eu tenho dinheiro, eu te dou o que você precisar. Qual obra social que você quer desenvolver? Deixa comigo. E agora ele parece que ele é quem quer ainda controlar as coisas. Terceiro erro de Naamã é esse: você não tem controle de nada. Olha o que ele diz. Quando ele está na frente da casa do profeta, o profeta nem sai para ver o cidadão. Manda o secretário dele, Geazi, um menino desubicado, não tinha internet, não via nada, não lia, meio desobicadão assim, parecendo, não sabia nem quem era quem. E aí ele sai lá fora, tem aquela comitiva enorme, o povo, todo mundo lá ovacionando o grande super-herói Naamã em cima do seu cavalo branco importado da Arábia Saudita, o último modelo Ferrari, o cavalo Ferrari, sei lá, mas da Arábia Saudita, acho que era da Itália, eu não sei, mas ele era muito rico e resplandecente, cheio de brilho e seguranças, muita gente, e sai o tal do Geazi lá fora e diz assim: quem que é o seu Naamã? Todo mundo olha para aquela coisa, fala: sua anta, você vive em que planeta? Já chegou Iá, cara. Que planeta você vive? Olha aí quem é. É aquele ali? Aí ele vai chegando perto, os soldados não deixam que ele se aproxima. Fala: eu tenho o recado do tio ali, do profeta. Pode falar. O meu chefe falou que é para você mergulhar 7 vezes no Jordão. Rio Jordão naquele tempo não era o melhor lugar de entrar para tomar banho. Ele não tinha chegado aos níveis de promoção, de elevação do Rio Tietê em São Paulo, mas ele era bem sujinho. Uma vez a gente destruiu... Não vou falar isso. Eu ia falar que um monte de coisa que eu joguei no Rio Tietê. Eu ia falar que na curva de Rio Tietê, para o que não presta, o meu Corinthians, o CT de São Paulo, a Portuguesa e um monte de demônio que eu joguei no Rio agora. Bom, deixa isso pra lá. Mas ele fala assim: o quê? Rio Jordão? Esse rio podre? Na minha terra, lá na Síria, tem o rio Abana, o rio Farfar, águas cristalinas. Se fosse para vir aqui para tomar um mergulho nessa jacuzzi podre, eu mergulharia nos rios do meu país. Eu pensava, disse ele, que o profeta sairia, invocaria o nome do Senhor seu Deus, tremeria um pouco e tocaria no enfermo, e o enfermo seria curado. O que o Naamã está dizendo? Eu controlo o jeito que você me cura. O que o Naamã está querendo? Ele quer ainda estar com as roupas de festa, em cima do seu cavalo, mostrando o seu brilho, mostrando o seu poder, mostrando a sua riqueza, e quer ser curado na surdina. Parecido aconteceu com o primeiro rei de Israel, fez um monte de pecados. O profeta foi lá e deu de dedo na cara dele, dizendo: você errou, você pecou diante de Deus, você tocou em coisas que não era para tocar. Então aquele rei diz assim para ele:
sobe comigo as escadas do templo. O que significava isso? Que se o profeta, o sacerdote, convidasse o rei para subir as escadas, significaria que o rei está debaixo da bênção de Deus. Mas ele não estava, e o profeta, o sacerdote, se nega ao fazer, porque ele não negocia com a santidade. Era a mesma coisa que o Naamã estava querendo agora. Vem aqui fora, fala, Deus, traz a tua cura. Ninguém precisa ficar sabendo o que é, nem aonde é. Terceiro erro de Naamã, ele pensava que ele podia controlar o jeito de Deus de operar. Só falta 4 minutos, tem 6 pontos ainda. Vamos correr. Então vamos lá. Eu falei dos erros de Naamã, eu vou falar então como é que Deus cura. Qual é o processo de Deus? Deus vai dizer para ele assim, Naamã, mergulha 7 vezes no Jordão. Deixe-me dizer, antes de falar sobre o mergulho, preste bem atenção no que eu vou te falar agora. O diabo, os demônios, o inferno, Lúcifer, o diabo conhece o teu nome, mas ele só te chama pelo teu pecado. Por quê? Porque ele quer amassar você, quer impedir você, quer prostrar você, quer deprimir você, quer declarar para você que você acabou, que não tem mais jeito na sua vida, que não dá mais, que Deus já esgotou a paciência com você. Por isso o diabo, que conhece você pelo nome, te chama pelo teu pecado. Todavia o nosso Deus conhece a tua lepra, o nosso Deus conhece o teu pecado, mas Ele te chama pelo seu nome. Naamã, vem mergulhar. Deus te chama pelo seu nome. Você não é um pecado, você não é uma lepra, você não é um montão de pecados, você não é um montão de vícios, você não é um sistema nervoso sem controle, você não é um chato de galocha, você é alguém que tem nome e Deus te chama pelo seu nome. Vem e mergulha nas águas do Jordão. O que significa mergulhar? Bem, mergulhar em primeiro lugar significa tire as suas vestes. Eu não sei se você sabe, mas naquele tempo, underwear, roupa interior. Outro dia eu fiquei assustado. Mês passado eu estava em Portugal, junto com a minha esposa, e nós estávamos andando numa rua, e veio uma dona, com essa roupa que põe para dormir, um vestido assim, que aquele pano parece seda, eu não sei o nome daquele negócio, cetim, não sei o nome, mas só aquilo. Falei, amor, essa mulher deve estar louca. Olhei, eu nem vou olhar. Falou, não, amor, é moda. Hã? As roupas interiores são tão bonitas, por que fica dentro? As pessoas estão pondo para fora. Ó. Então, naquele tempo, não existia muito underwear. Era assim, Eden Fashion Modas. Sabe o que era o Eden Fashion Style? Peladão. Aí o cara desce do seu grande cavalo, aquelas capas, os empregados soltando as capas, os botões da camisa, a coisa vai caindo, o povo lá fora, lá atrás dele, o Rio Jordão na frente dele, e aí aparece a lepra. A Bíblia não diz que era nas costas, mas eu suponho, era nas costas não, sempre, vou te dizer uma coisa, sempre que você tiver um problema nas costas, você vai precisar de alguém para te curar. Sozinho você não alcança a dor que está nas suas costas. E quando ele fica desnudo, e ali literalmente, ele começa a afogar o orgulho para submergir a fé. Você vai ter que escolher quem você vai afogar para a tua cura. Ou afoga o teu faz de conta, afoga a tua fantasia de gente boa, a tua fantasia de crente, de pessoa maravilhosa, de orgulho, de poder, de ser o controlador de todas as coisas. Ou você afoga tudo isso, ou você afoga a fé e a cura e fica com tudo isso.
Mergulhar no Jordão significa desnudar-se. E muitas lepras nossas só serão curadas quando nós nos desnudarmos diante dele. Não aparência, transparência. Segundo, no Jordão. O Jordão sempre na Bíblia foi cheio de simbolismos. O Senhor Jesus se batizou no Jordão. O Jordão tem histórias maravilhosas. Ele entra no mar da Galileia, um fiozinho de nada. Enche o mar da Galileia e sai um rio enorme do mar da Galileia. Porque quando o Jordão ensina, eu entro com pouco, produzo muito, para você soltar muito. Mas quando chega no Mar Morto, o Mar Morto recebe todas as águas do Rio Jordão, mas não tem por onde sai, morre. Tudo que você recebe, não reparte, vai morrer. Mas essa é outra história. E aí, então, pode usar isso aí num dia de chamar os dízimos, eu acho que é boa ideia. Então, Jordão significa o único lugar possível. Não, Abana e Farfar não importam. O que o Jordão significa aqui, só há um lugar onde você vai encontrar purificação de suas lepras. Chama Cruz do Calvário, no sangue de Cristo. Sim. A cruz foi erguida para pendurar Jesus, mas espiritualmente falando, ela continua de pé. O mesmo lugar onde você encontrou salvação é o lugar onde você encontrará sua santificação. Não há outro lugar. Não a tua roupa, não a tua aparência, não o teu dinheiro, não o teu poder, não o jeito que você acha que Deus tem que fazer, você não o controla. O lugar onde você encontra é a cruz. O Jordão aqui simboliza a cruz, Jesus na cruz. E em último lugar, 7 vezes. Como faz para purificar? Purificar muitas vezes será para várias, muitas, a maioria das pessoas, uma jornada de santificação e não só um estalo. 7 significa mergulha, desde o ponto de vista do Naamã, mergulha no Jordão tantas quantas vezes forem necessárias. Vá aos pés da cruz, permita que o sangue dele seja de novo em você derramado. Purifique-se, levante, caminhe. O pecado veio, ajoelha, busca de novo, mergulha tantas quantas, porque 7 significa perfeito. Mergulha perfeitamente, se santifique, se purifique, ressignifique, acabe com essas aparências tolas e bobas, vai ser você de verdade na presença dele. Você sabe, há uns anos atrás, e até eu coloquei isso num dos meus livros, se eu não me engano, de Feridas a Troféus, e aqui não tem nenhuma propaganda para isso, mas você pode comprar porque é tudo encalhado lá, senão eu vou ter que dar. Mas no de Feridas a Troféu, eu coloquei uma coisa que aconteceu comigo. Eu escrevi o clone de mim mesmo. Eu inventei uma versão de Nassif Santa e que todo mundo gosta. Antes de sair de casa eu visto. Porque eu mesmo sou horrível. Eu tenho dores, tenho problemas. Tenho as dores físicas. As pessoas falam, nossa, como é que você corre no púlpito? De meia de compressão e joelheira, porque os 2 meniscos estão abertos. E os médicos falam, não vale a pena operar, morre assim. Eu sei tudo que está acontecendo comigo, eu sei como é que eu sou ruim por dentro, os meus maus pensamentos. Então eu inventei uma versão Nassif bonita, não bonita no sentido estético, porque também não faço milagres, mas no sentido de que cara legal, que cara de Deus. Aí eu saio na rua assim, mas é um clone, é uma fantasia. E um dia eu fui lá mergulhar no Rio Jordão porque eu estava em pecado. E aí eu falei para o clone, vai você lá, porque Jesus não vai me aceitar não, sou muito pecador, cara. É melhor ir você ser uma versão melhorada de mim. E o clone foi lá e ajoelhou. E quando ele ajoelhou, Jesus falou para o clone, quem é você? Não te conheço não. Não foi por você que eu morri na cruz não. Ixi, nem acho pecado não sei. Eu morri na cruz para aquele ali, pelo original. Manda aquele vir mergulhar. Mergulha tantas vezes quanto for necessário, até que sua carne vai ficando pura, até que seu coração vai ficando puro, até que você vai ser dentro de casa exatamente quem você é na rua.
E 7 do ponto de vista de Deus, vou terminar, prometo. 7 do ponto de vista de Deus significa que tantas quantas vezes você for lá, Ele estará disposto a te purificar. Ressignifica a sua devoção com Deus, porque Deus está fazendo coisas novas nesse lugar. Para isso, entende que Deus não quer a sua aparência, quer a sua transparência. Não erre, não tente convencer Deus com a sua beleza, com a sua coreografia religiosa. Não tente convencer Deus com o seu dinheiro, Ele não é comprável. Não tente convencer Deus com o seu jeitão, do jeito que Deus tem que ser. Quem que define quem Ele tem que ser é Ele mesmo. Mergulha, desnude-se, lave-se e depois volta para casa como Naamã voltou. Eu não sei como ele chegou em casa, mas eu posso só terminar te dizendo isso. Nenhum sucesso na rua valerá o fracasso da tua casa. Deixa de ser super-herói na rua e vilão dentro de casa. Que ninguém ligue para você nas calçadas da vida, mas que a tua família te receba como o super-herói deles, porque você é exatamente por fora o que você é exatamente por dentro. Uma pessoa comum, lavada todo dia no sangue de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Talvez você esteja aqui pela primeira vez e você quer saber mais sobre Jesus. Nós estamos dispostos a cuidar de você. Tem um QR Code na tela. Você pode direcionar o seu telefone para lá. E nós vamos ter a alegria de dar muitas dicas gostosas e de receber você aqui para um bate-papo. E olha, tem muita gente que é membro dessa igreja, que frequenta essa igreja, mas ainda não se tornou membro. Dá um passo de fé. Acerte a sua vida com a membresia da igreja. Se esse é o lugar onde você recebe o seu alimento espiritual, esse deve ser o lugar onde você vai servir na mesa do Senhor. Fica de pé, vamos orar. Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te damos toda a glória, todo o louvor e pedimos agora, Espírito Santo de Deus, visita cada coração, cada vida. Se tem gente aqui com lepra e que tenta esconder a lepra com o life, com o fashion gospel, com a coreografia religiosa. Se tem gente aqui achando que está tudo bem só porque tem muito dinheiro e qualquer coisa ele dá uma oferta gorda e Deus faz o que ele precisa na surdina, escondido. Se tem gente aqui que acha que pode controlar Deus, Deus quebranta o coração e ajuda-nos todos nós a mergulhar no Jordão tantas quantas vezes forem necessárias. Pedimos que o sangue de Jesus nos purifique de toda lepra, a fim de que nada em nós possa nos impedir de ser quem o Senhor deseja que o sejamos dentro de nossa própria casa. Ressignifica, Senhor, a nossa devoção e derrama o novo na nossa igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Uma boa semana para você. Te vejo dia 9 de dezembro, no meu aniversário. Não é porque é meu aniversário, porque eu vou pregar aqui no culto, antigamente chamado Culto da Vitória, agora Culto Resgate. No dia 9 de dezembro eu vejo você, conto com você naquele dia de sermos resgatados de tantas coisas que precisamos o ser. Deus te abençoe, excelente semana, tchau. Sai rapidinho, ajuda os outros a entrarem. Vai com Deus. Pra onde posso fugir da tua presença? Como posso mentir, sabendo que estás aqui? Encontra em mim, encontra
Deus te abençoe, uma semana abençoada. Que o Pai vá contigo, à sua frente, ao seu lado e atrás de ti. Ele é contigo, Ele é por nós. Deus abençoe. Uma boa tarde, uma boa noite. Aqui, que culto precioso que você acabou de viver, pastor Nassif com a gente hoje, uma igreja reunida junto com você que está aí do outro lado. O Senhor falou com você algumas coisas hoje, eu tenho certeza disso. Nós vamos conversar mais sobre isso. Está começando agora o Entre Cultos. Muito bem, eu estou aqui no estúdio hoje com duas queridas amigas que eu nem chamo pelo nome todo. Eu vou dizer Cris e Dani, porque são muito queridas e amigas de muitos anos já. Tudo bem com vocês? Tudo bem, boa noite, pastor, boa noite, igreja, boa noite você da Rede Super. Gostoso estar aqui, obrigada pela oportunidade. Amém. E aí, Dani? Boa noite, uma alegria estar aqui, pastor, contigo, com a Cris, com essa nossa igreja maravilhosa, é muito bom. Amém. Olha, muita coisa especial vai acontecer aqui hoje. A gente vai comentar um pouquinho sobre o que a gente ouviu nesse culto e viveu aqui. Daqui a pouquinho eu vou te mostrar lá em cima o que está acontecendo no final desse culto. A nossa querida repórter Ana Kucker está por lá para nos trazer informações também. E nós aqui vamos falar de muitas coisas preciosas. Mas a primeira delas que eu queria deixar com você que está conectado com a gente é que se você precisa continuar essa conversa com o Espírito Santo, né? Com a participação dele na tua vida, coisas que o Senhor moveu no teu coração enquanto você escutava essa palavra, é para isso que existe o PIB Online. Então, tem gente nessa hora esperando para conversar com você. Você só precisa acessar essa página, que é o PIB Online, através do nosso site ali, o PIB Curitiba /PIB Online, que está aí na sua tela, e você pode conversar com alguém que é um crente em Jesus experiente, uma pessoa que vai poder te ajudar, conversar, orar com você, tá bom? Anotar seus pedidos de oração e assim você continua essa caminhada, não deixa ficar só aí na tua participação distante, não. Eu sei que Ele está aí com você agora e nós queremos também escutar um pouquinho de você, o que você está vivendo. Então, desde já, participa com a gente através do PIB Online também. Você que está pelo YouTube, por exemplo, você pode escrever ali no YouTube as coisas que Deus falou com você hoje. E eu queria te presentear, inclusive, já vou deixar aqui esse toque, né? Eu tenho 2 livros aqui que eu já vou comentar sobre eles e daqui a pouquinho a gente, no final do culto, do próximo culto, a gente anuncia o ganhador, mas quem é que ganha esses livros que a gente tem hoje? O melhor comentário que tem sobre a mensagem. Então escreve lá o que Deus falou com você através do chat do YouTube. Escreve lá, olha, hoje Deus falou assim, assim, assado, eu tô me sentindo assim, assim, assim. A gente quer escutar você, a gente quer que você se sinta igreja junto com a gente, tá bom? Minhas queridas, e aí? Estamos aqui hoje, então, para conversar com a nossa querida audiência. São tantas pessoas que ficam com a gente aqui através das plataformas digitais e também do nosso canal de TV, né? A Rede Super, que chega para Curitiba e região metropolitana. E vocês duas têm sido levantadas por Deus para fazer um trabalho especial e muito focado em mulheres, não é isso? É isso aí. Cris, conta para nós um pouquinho o que Deus está fazendo na tua vida. Assim, dá só uma pinceladinha que a gente já vai entrar mais nesse assunto, mas o que Deus está fazendo através da sua vida com relação às mulheres? Então, já há muito tempo, Deus falava que Ele tinha o serviço que Ele queria de mim, era algo mais ainda do que a igreja propriamente dita, né? Servir, estar na igreja sempre foi algo muito prazeroso para mim. Mas havia um mundo lá fora cheio de gente que precisava de Jesus. E que Ele tinha um papel específico para mim, para buscar essas pessoas. Que lindo. Então, é porque a Cris já entendeu o chamado dela, nós vamos falar mais sobre isso. Dani, o que Deus está fazendo através da tua vida aí com essa mulherada? Então, eu também tive um chamado aí de maneira surpreendente de Deus, né? Para trabalhar com líderes, com empresárias, com executivas, profissionais liberais que estão fazendo parte desse grupo do meeting, né? E tem sido muito especial, porque a visão é que cada uma se levante como um farol de Deus, aonde Deus colocou, aonde Deus chamou para trabalhar, para passar a maior parte do seu dia, e lá a gente possa ser uma referência de Jesus. Muito bom. E eu vejo que vocês duas, realmente o chamado, ele vem ali pertinho de quem nós somos, né?
Porque eu vejo a Cris muito assim, uma pessoa que sempre teve muita paixão de falar de Jesus, mesmo enquanto ministra louvor, porque para quem não sabe, ela é uma das nossas ministras de louvor aqui, né? Você vai chegar aqui em algum domingo, vai encontrar a Cris cantando lá na frente. E a Dani, porque é empresária também, e uma empresária que tem o coração nas mãos do Senhor e a empresa nas mãos do Senhor. Amém. Não é? Então Deus acaba usando a gente naquilo que a gente também está inserido, Amém. aquilo que é a paixão do coração da gente, né? Acho que funciona assim, né? Sim, com certeza. Que legal, muito bom. A gente escutou hoje o pastor Nassif falando sobre tanta coisa preciosa, eu sei que também tem a ver com o chamado de vocês, né? Porque quando nós escutamos coisas como essa que ele falou, a gente quer aplicar para a nossa vida, né? Eu estava aqui de ouvido, né? Conectado quando o Nassif estava falando sobre essa coisa de não ser mascarado com Deus, de você não ter aí muita maquiagem e você vai ser quem você é realmente, vai ser honesto, porque Deus não pode ser enganado, né? E me chamou muito a atenção, então para mim o que já ficou aqui no coração dessa mensagem de hoje é, olha, toma cuidado, né? Ele falou uma frase importante, não se brinca com o Espírito Santo, quando ele estava ali falando de Ananias e Safira, né? Daquela postura estranha que eles tiveram quando tinham no coração uma tentativa de enganar a Deus, né? Mais ou menos isso. Como se Deus não estivesse realmente... eu acho que esse era o grande problema. Como se Deus não estivesse realmente ali, realmente escutando e realmente vendo, né? Como é que vocês lidam com essas realidades no seu dia a dia, Dani? Você que está lá todo dia com vendedores, com clientes, com compra, com venda, com negócios, com notas fiscais, com impostos... É a hora de dizer, o Senhor está me vendo. Sim. Como é que é? É uma busca constante por santidade, pastor, pela transformação do Espírito Santo em nós. É aquilo que a gente pode fazer de melhor para Deus e não se deixar corromper em tudo que a gente faz. Né? Nos pequenos detalhes, nas pequenas escolhas. Dentro dos negócios isso é muito latente porque surgem oportunidades. Né? Mesmo numa contratação, às vezes, em dispensar algum colaborador, há muitas artimanhas que o inimigo usa de fato para roubar o nosso coração. E eu acho que o nosso relacionamento com Deus ele tem muito a ver com a motivação, com aquilo que está dentro. Por que a gente está fazendo as coisas? Né? Por que eu estou fazendo um negócio? Por que eu estou ativa como empresária? Por que existe um movimento intencional buscando essa transformação genuína? Para que o nosso coração de dentro para fora seja transformado por Cristo. E diante dele a gente tem essa transparência. Seja íntegro diante de Deus, né? Porque é um processo. A gente erra, acerta, levanta, continua. Mas é um processo contínuo que a gente tem que buscar. Em nenhum momento a gente pode ir colocando o Espírito Santo de lado e deixando as máscaras, a religiosidade tomar conta do nosso coração. Ou seja, aqui na minha profissão eu sou uma coisa e não venha me falar aqui de como eu tenho que ser, porque eu sei como é que eu faço, né? Deixa eu te perguntar uma coisa que eu estou sentindo no coração aqui e que às vezes é legal a gente falar, porque as pessoas que estão do outro lado escutando a gente são de carne e osso, tá? E eu não gostaria jamais, como ministro do Evangelho, nunca gostei que as pessoas olhassem pra gente e dissessem assim, ai, que maravilhosa a vida dessa pessoa. Nossa, como ela é perfeita, como tudo funciona muito bem ali. E que lindo, mas eu não consigo. Né? Porque às vezes a gente vende uma imagem de perfeição e a gente sabe que não é assim no dia a dia, né? Eu acho que é libertador para quem está escutando a gente, assim, ó, a gente também passa por lutas, nós também. Quantos cultos aqui que o meu pastor Michel está pregando e eu venho me arrepender aqui para dizer, Senhor, eu estou pecando, eu estou errando, mas eu quero acertar, né? Acho que essa é a ideia. Dani, você já se sentiu tentada a pisar na bola como empresária? Muitas vezes. Muitas vezes. Na verdade, assim, à medida que a gente caminha com Cristo, a gente vai sendo modelado. Perfeito. E a gente vai se blindando mais com relação a essas ciladas ou aqueles comportamentos que a gente julga normais. Culturalmente são aceitáveis, mas aos olhos de Deus não são aceitáveis. Então, a gente fala muito disso, das possibilidades. Ao longo dessa jornada, né, são mais de 30 anos como empresária, então já passei por muita coisa. E lá no Meeting a gente comenta muito sobre isso também. Opa. Em tal situação, são exemplos reais de vida real, na prática, como que acontece, como que surge, como que a gente se protege dessas coisas, né? E às vezes que a gente errou, o que aconteceu, como que Deus tratou. Então, é muito rico trazer essa realidade de vida à luz do Evangelho e a transformação que Deus traz nas nossas vidas, através de todas as ferramentas que tem, mas se ele achar em nós um coração ensinável. Tá.
Legal. Olha aí, gente, que papo precioso a gente está tendo aqui hoje. Cris, se prepara que você também vai me falar um pouquinho sobre isso, sobre tentações que a gente passa no dia a dia, na nossa realidade de vida, seja como mãe, como ministra do evangelho ou o que for, como profissional, tá? Mas eu tô vendo lá, Deus é bom, feliz domingo para todos nós. Tem gente lá conversando com a gente, a Nádia, tudo bem, Nádia? Graça e paz, boa tarde, meus irmãos em Cristo Jesus. Boa tarde, querida Lucir Carneiro. Que mais? Graça e paz também aqui da Elis Regina de Lima Pereira dos Santos. Escrevam de onde vocês estão falando para a gente saber, né? De onde é que vocês nos veem. Luci Carneiro de Oliveira, PIB de Conceição do Coité, da Bahia, do pastor Ronério Dias. Então, um abraço para vocês, tá bom? A gente está vendo aqui. Tem um boa tarde aqui, meus queridos, da Regina Pastre. Muito bom, Regina, boa tarde. Boa noite, irmãos, assistindo de Florianópolis. Que gostoso. Deus abençoe. Majo Scretia, acho que é isso, tá? Se eu tiver errado, depois você me corrige. Cris, vamos lá, pode ir passando mais aí na tela para o pessoal ver, mas vamos lembrar, se você tá com a gente, escreve lá o que chamou a atenção nesse sermão de hoje, para você ganhar esses livros maravilhosos que eu tenho aqui. Eu tenho 2. Fonte para a Vida, 7 Perspectivas para Revigorar a Sua Fé, tá bom? Da Mundo Cristão, é esse livro aqui. Vamos ver se dá para ver ali direitinho. E o livro do Pastor Pascoal, que legal, é lindo esse livro. Pessoas Simples, Feitos Grandiosos, tá bom? Os 2 livros são, na verdade, um presente aqui da nossa livraria evangélica, que tá aqui na PIB. Quando você passar por aqui, você pode comprar por aqui, ou se não, online também, né? Cris, baseado no que a gente ouviu da Dani, como é que é a tua vida em relação a isso? Esse ressignificar o relacionamento com Jesus, eu creio que é diário. É um pedir do sondar do Espírito Santo para o acordar ou deitar. Desde, como você falou, pastor, do relacionamento como mãe, como esposa, como profissional. Eu sou do serviço público, do judiciário. Então, no dia a dia, vou encontrar pessoas que estão tentando usar do subterfúgio, da mentira, né? Desafiador. É desafiador. E eu preciso escolher andar no Espírito para que a vontade de Deus seja feita e minha vida possa ser, sim, uma referência dele por onde eu passo em qualquer circunstância. Às vezes eu preciso renunciar, né? Renunciar a um posicionamento, renunciar às vezes a falar e responder, às vezes ser mansa, e assim o Senhor dirigir em todas as circunstâncias. Então não é no ministério, é em tudo. É um corpo, é completo em todas as áreas da vida e é bênção. Eu tenho pensado que às vezes a gente fala sobre santidade, sobre olhar para Jesus e priorizar Jesus como se fosse algo pesado. Mas não, é alegria, é prazer. Maravilhoso. Porque Ele deu tudo para nós. E é maravilhoso poder nos dar para Ele. E fazer isso nas circunstâncias do dia a dia. Seja na igreja, seja em casa, seja no trabalho, onde nós estivermos. Com as nossas falhas, porque eu tenho muitas, né? E todos os dias tenho que pedir, Espírito Santo, age a partir de mim, para que a minha vida reflita quem Jesus é. Amém. A gente pode ser sincero com o Senhor, né? Eu acho que como que você faz para encontrar essa força para o dia a dia? Porque a gente tem que confessar que não está muito na nossa força, né? A gente vai precisar dele para viver isso aí. Como que você enche o teu tanque, Cris, para viver o dia a dia? Eu amo a palavra de Deus, eu amo. E o meu dia não é o mesmo se eu não começo sentada tomando café com Jesus. Então, eu gosto de pegar a palavra e meditar, não é só estudo, né? Mas meditar mesmo, trazer para dentro o que aquilo significa para mim, refletir, ter um tempo de oração. E Deus tem me chamado a viver mais profundidade em oração, mais tempo de oração, para que Ele possa fazer prosperar o que Ele tem colocado nas minhas mãos, sabe? Então, desde que o Senhor me colocou em momentos de provação profundas, Ele me ensinou que a palavra era a resposta. Então, ali eu comecei a entender que Deus fala comigo por várias formas, especialmente a partir da sua palavra, né? E eu passei a amar a palavra, amar, meditar, estudá-la e colocá-la como norte na minha vida. O que Deus revelou ali, Jesus é a palavra, né? Como direção na minha vida.
Perfeito. E assim você tem feito diferença ao seu redor. Amém. É nesse sentido também que os ministérios de vocês acabam se desenvolvendo, porque aí vocês convivem com mulheres também, cada uma numa esfera aqui um pouquinho diferente, porque a Dani está focada num ministério para empreendedoras, mulheres de negócio, e eu gostaria que vocês falassem um pouco mais sobre isso, que tem muita gente conectada com a gente, que pode aprender com a gente hoje, e já aproveitem também para dizer como é que as pessoas podem se conectar a esses movimentos. Dani? Então, o Meeting a gente tem encontros mensais, acontece uma vez por mês, normalmente no final do mês, quarta-feira à noite. Esse ano a gente já encerrou essas atividades de grupo, né? A gente vai ter um evento maior agora, dia 26 de novembro. É um encontro de encerramento, é para falar sobre a liderança com propósito, né? Fechando todo esse ciclo do que a gente tem trabalhado. E é um momento muito especial onde a gente trabalha todas essas questões. De Deus trabalhando em nós e Deus trabalhando através de nós. Então tem sido muito especial conviver com as mulheres, participar dos tempos de roda de conversa. É o exemplo de uma que contribui na vida de outra. A gente tem uma pauta, né, definida. A gente fala sobre um tempo devocional, um tempo sobre negócios, sobre gestão e também sobre ministério, né? Como aplicar tudo aquilo que a gente está experimentando, desenvolvendo, aprendendo na prática dentro do nosso ambiente de trabalho. E lidar com as pessoas tem sido algo muito especial, né? Desde, assim, o lugar de trabalho onde a gente mais passa tempo é onde a gente tem mais oportunidade de comunicar quem é Jesus. Perfeito. Né? Através do nosso comportamento, atitudes, daquilo que a gente fala, daquilo que a gente não fala, às vezes demonstra, né, no olhar. Você está falando um negócio aí, eu estou me lembrando do pastor Ricardo Lebedenko, nosso pastor de crianças de muitos anos atrás. Ele falava assim, vocês me trazem as crianças aqui na igreja, deixam as crianças 2 horas com a gente e convivem o resto da semana toda com elas. Vocês querem que a gente faça todo o trabalho que vocês não fazem a semana inteira, paz, né? É verdade. Então o ambiente de trabalho acaba sendo a grande oportunidade de você viver isso. É verdade. Teve um pastor, alguns meses atrás, que pregou aqui na PIB e falou disso. Ele falou assim, eu tenho um chamado pastoral, mas eu não conseguia trazer as pessoas e de repente me tornei um homem de negócios. E daí eu estava lá com as pessoas. Isso é muito bacana, porque a gente estar com as pessoas, perceber o pano de fundo. A gente não está lá só para fazer negócios ou só para ter lucro. Mas está lá para cuidar de pessoas. E eu vou ser uma bênção onde Deus me chamou para estar. Exatamente. Não é? E ter esse olhar, né, para as pessoas. Nem todos serão pastores, nem todos serão missionários profissionais, aqueles que vão... Mas todo mundo tem um chamado. Sim, tem. Né? E todos nós temos o chamado de falar de Jesus, né? Sim. Então é um tempo muito oportuno. Que lindo. Né? Às vezes a gente chama as pessoas para vir até a igreja e elas não querem. Né? Tem resistência, às vezes, pela sua história, pela sua infância, por N razões. E dentro do trabalho, não. A gente tem como falar de Jesus, mesmo que às vezes seja até limitada a fala, né? Perfeito. Mas a gente consegue. Olha, eu vou dar um tempinho aqui na nossa conversa, porque eu quero chamar lá de cima a nossa querida repórter, que é a Ana Kucher, que já deve estar por lá, para contar pra gente com quem é que ela tá, porque também tem a ver com esse papo que a gente tá tendo aqui. Hoje tá tudo conectado aqui nesse programa. Então, vamos chamar a Ana Kucher. Cadê você, querida? Tá em algum lugar do nosso templo. Nós voltamos aqui para o estúdio porque eu acho que a Ana estava sem áudio, né? Aqui para nós e aí para você também, né? Então é isso mesmo. Então a gente daqui a pouquinho chama a Ana de volta, vamos ver se tá tudo certo. Enquanto a Dani estava falando aqui, eu lembrei de novo do livro do pastor Pascoal, né? Ele falando sobre pessoas simples, né? Ou seja, no dia a dia, no ordinário, a gente poder viver o extraordinário do Senhor. É essa gente que ele usa, né? É ovelha que precisa gerar ovelha também, tem essa, né? É a dinâmica do discipulado. Perfeito. É aprendendo de Jesus e ensinando sobre Jesus. Ele é a nossa referência. Você que está aí com a gente, não esquece de escrever comentários sobre o que você está escutando agora aqui, ou quem sabe sobre a mensagem ali, o que Deus falou com você e de onde você está falando, para a gente saber onde é que está chegando essa mensagem. No final do próximo culto, agora das 19, a gente vai sortear esse livro
comentário que vai ser escolhido, tá bom? Não é um sorteio, porque a gente acaba escolhendo ali, é meio... a gente olha e fala assim, olha, esse comentário aqui tá valendo muito a pena a gente refalar sobre ele, falar de novo sobre ele, e aí você ganha o livrinho, tá bom? Os 2 livros que estão aqui. Nós vamos chamar agora, sim, a nossa querida Ana Cooker, que parece que foi corrigido o nosso probleminha técnico lá. Vamos lá. Olá, boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir agora? Pastor Adriano, Dani, Cris, que bênção poder estar com vocês aí nessa noite, vocês aí de casa. E eu tô aqui com uma convidada maravilhosa essa noite. A Mary vai falar um pouquinho mais sobre um movimento de oração que acontece aqui na igreja, que se chama Desperta Débora. Boa noite, Mary. Boa noite, é um prazer enorme estar aqui com vocês falando sobre o Desperta Débora, um grupo de mães que oram pelos filhos. E esse grupo, vocês oram pelos filhos de vocês? Como é que funciona? Filhos biológicos, filhos adotivos e filhos adotados espiritualmente. Ou seja, uma mãe ora pelo filho biológico adotivo, ela pode orar também por um filho espiritual. E uma pessoa, uma mulher que não é mãe biológica nem adotiva, ela pode adotar espiritualmente também uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto, um idoso, para ser o seu filho espiritual. E aqui ela estava me contando um pouquinho que eles oram pelas mais diversas áreas da nossa igreja e também estavam orando pelo pessoal que está fazendo Enem, né? Exatamente. A turminha que está fazendo o Enem tem cobertura espiritual das mães, das Déboras, e nós levamos isso muito a sério. Pedimos ao Senhor a vitória neste processo tão difícil, né? E tão acirrado que é o Enem. E nós desejamos realmente que entre nas universidades muitos filhos de mães cristãs. Amém, que bênção. E vocês vão ter um encontro daqui a alguns dias, final do mês. Fala um pouquinho mais sobre esse encontro. Dia 22 nós vamos reunir todas as mães que oram aqui na PIB, no Centro de Formação, dia 22, 1h30 da tarde. Vai ser um momento muito gostoso, com muita palavra boa, muitos testemunhos. Então, mãe, venha para cá. Mulher, venha para você entender o que é ser Débora. E oração que não pode faltar, né? Precisa fazer alguma inscrição, alguma coisa assim? Não precisa, é só chegar. E só para a gente finalizar, quem quiser fazer parte desse movimento, faz como? Entra em contato comigo aqui na igreja. Eu estou aqui na PIB, nas terças-feiras, 2h30 da tarde. É no 5º andar, 2h30 da tarde. Nas quintas-feiras é 7 da manhã, ok? Terça é à tarde e na quinta é 7 da manhã. Pode vir. Muito obrigada, Mary. Então fica aí o convite para você se juntar a esse movimento de oração, orar pelos seus filhos, pelos filhos dos outros e por filhos espirituais também. Pessoal do estúdio. Que maravilha, que maravilha, que maravilha. Cris, eu vou pedir para você entrar agora falando já, porque você tem uma relação com essa pessoa que estava falando ali, então já me conta. A Mary é minha tia, então eu conheço há muitos anos, esposa de um dos irmãos da minha mãe. Então é gostoso ter, e ela inclusive serve no Ministério Metamorfose, Café e Prosa também. Ah, você então, puxou a tia para ficar com você. Puxei um monte de gente da família, irmãs queridas, né? Que na verdade foi o Senhor que foi levantando. E é gostoso porque isso nos conecta em unidade em Cristo. Então não é uma líder de um projeto, outra líder de outro, outra líder do terceiro. Não, nós estamos juntas servindo a Jesus e realizando aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Uma rega, outra planta, e é Jesus que dá o crescimento. E Ele tem dado, aleluia. E eu sei que vocês duas também interagem muito, né? Exatamente. Porque aqui, com a Dani, a gente tem mais um movimento voltado para mulheres empreendedoras, né? Me corrija se eu estiver errado. E líderes também, mulheres que são líderes de alguma maneira. E aqui, um movimento que é o Metamorfose. Aliás, a gente tem uma tela lá, Neto, para falar sobre o Metamorfose. Vamos ver se a gente tem lá alguma coisa já com a data do encontro que a Cris se refere. Se tiver, pode colocar para nós ali na tela, para as pessoas já terem ideia. Olha lá, tá lá o Metamorfose,
que é sobre o que a Cris vai falar agora. É a maneira que o Senhor tem usado a vida dela aqui também. E a palestrante, fala sobre ela, Cris, enquanto a tela está no ar aí. Então, a palestrante é Ruth Zuger, querida esposa do pastor Miguel Zuger, bastante conhecido da nossa igreja, com um coração absolutamente missionário, né? Então, ela tá nesse perfil também, exatamente porque Metamorfose é uma perspectiva missionária, é um projeto missionário dentro do Ministério de Mulheres. Mas o que isso significa? Então, vamos voltar aqui para o estúdio. O que isso significa? Que as pessoas precisam trazer pessoas. Exatamente. O Metamorfose, eu costumo sempre dizer, né? Não é o ambiente de comunhão da igreja. É o ambiente de buscar as ovelhas perdidas e trazer para aprender a beleza da comunhão da igreja, sabe? Então, pegando até o gancho do que a Dani falou antes, às vezes as pessoas não querem vir à igreja. Né? E o meu ambiente de trabalho é o ambiente de testemunho e de busca, de cumprimento da missão de Jesus, que Jesus deixou para nós. E o Metamorfose entra nessa perspectiva também. As pessoas não querem vir a um culto, não aceitam o convite para vir ao culto, mas elas aceitam tomar um café. Perfeito. Então, o Metamorfose tem o formato de eventos. Nós fazemos 3 eventos por ano, a cada 4 meses, onde nós preparamos um gostoso café, café colonial, e aí sim, acolhimento, palavra, oportunidade de ouvir as mulheres. Nós fazemos dinâmicas à mesa, onde elas falam, elas se abrem, nós oramos umas pelas outras. Uau. E pregamos o Evangelho de Jesus e mostramos a resposta que você está procurando é Jesus. Que legal, que legal. Olha, gente, que privilégio a gente tem como igreja ter um movimento desse, ou esses movimentos, né, que a gente está falando aqui hoje, de ter gente boa para a gente poder conversar, saber como é que é caminhar com Jesus. E o café aqui é bom também, vou te falar uma coisa, esses cafés dessa mulherada aqui é café de primeira, né? Pode faltar o café. Dá para entrar homem lá também nessa hora? Para servir as mulheres, sim. Tá bom, que eu vou lá tomar café. Olha a motivação do coração, pastor. Mas eu tô sendo verdadeira, eu tô falando. Ainda bem que ele é autêntico. Eu quero lembrar você de mandar comentários pra gente aí sobre sermão ou sobre o que você está ouvindo aqui, sobre ministério com mulheres, a importância de a gente ter cada um vivendo o seu ministério de maneira específica, né? São chamados específicos e é lindo isso aqui nessa igreja. Deus vai levantando pessoas para servir, cada um numa área diferente e cooperando umas com as outras, como a Cris falou agora há pouco, né? E daí você manda a mulherada para lá também às vezes? Sim. O Metamorfose é evangelismo. Tá. Então, uma vez que ela não só se converte, mas tem aquela que começa a gerar a curiosidade do Espírito Santo, né? Aí nós já encaminhamos para células, encaminhamos para grupos, à medida que aquele despertamento do Espírito começa a acontecer no coração dessas mulheres. E nós entendemos que na verdade, nós não estamos investindo apenas em uma mulher ou um grupo de mulheres, mas são famílias, né? Isso começa a irradiar para famílias inteiras e começam a buscar e entender que Jesus é o caminho, é a resposta, é tudo que nós precisamos, é o que sacia a nossa vida. E está sendo lindo demais poder exercitar tudo isso. Que legal. E a Dani também acaba compartilhando pessoas também, porque eu imagino que você deva receber muitas empresárias que ainda estão nessa fase de evangelismo, né? Sim, a gente envolve, né, as mulheres, tanto para participar como para convidar outras mulheres também. Do meu próprio trabalho, eu já trouxe mulheres para o Metamorfose, já convidei pessoas da família, sirvo com a Cris lá também. Sim. Então, assim, é um privilégio a gente servir juntos e poder falar sobre Jesus. E para as mulheres que participam, é muito bom porque é viver Cristo, né? É experimentar, é trocar experiência com outras. É um privilégio caminhar juntas, na verdade. É muito bom. Muito bom, muito bom. Dani, queria que você falasse um pouquinho mais sobre o encontro, porque a gente falou lá no começo e talvez as pessoas já não lembrem mais direitinho. Então vamos rever a data desse, porque tem vários meetings desse, né? Que você reúne com essas mulheres ali de maneira mais intimista, mas também tem um evento que é maior, que você faz agora no final do ano. Então, o final do ano ainda é uma grande oportunidade, agora em novembro, para que você possa se envolver. A gente precisa dar passos, pessoal. Mulheres que estão aí do outro lado, dê
passos, né? Vai em direção àquilo que Deus está movendo o seu coração. Então, lembra a gente, Dani, disso. Como é que é? Então, o evento é dia 26 de novembro, pastor, à noite, quarta-feira à noite, às 7 horas. É necessário fazer a inscrição pela capacidade do local. Já adianto que está com as vagas bem preenchidas. Então, se tem interesse, faz logo a inscrição. É um evento gratuito, mas vai ser surpreendente. Deus tem movimentado coisas incríveis. Vai estar com a gente lá a Ariane Assis, que é a esposa do Arquimedes aqui, né? Ela que é subprefeita da nossa cidade. Maravilhosa. É advogada, exatamente. Vai poder compartilhar sobre a sua própria trajetória, o que Deus tem feito, né? No ambiente de trabalho dela também. A Ariane é uma mulher profunda em Deus, mas ao mesmo tempo extremamente simples, né? Sim. É alguém que você senta para conversar assim e é divertido, é gostoso, mas ela tem uma profundidade ali maravilhosa e tem essa experiência da gestão pública aí também para compartilhar. E um grande testemunho de vida também, né, pastor? Pois é, então, pois assim, tudo ali se conecta. Né? A Thaisa Kiama também, que é empresária da nossa igreja aqui também. Todas somos, né? As três somos aqui da PIB. Também tem uma história, um testemunho tremendo. Tem abençoado muitas vidas através do trabalho. Tem alcançado coisas incríveis, né? Através do trabalho dela como empresária, como líder. É uma referência também. Vai ser um tempo muito gostoso de a gente compartilhar os testemunhos ali, falar do que Jesus está fazendo. Tenho certeza que sim. Tem café também? Surpresa. Não pode. Eu só digo assim, ó, Deus tá fazendo coisas surpreendentes, pastor. Cris, vai ser melhor que café, eu acho, esse negócio aí. O testemunho eu vou contar lá. Tá. O Arquimedes chegou pra mim e falou assim, Dani, como que você tá fazendo evento gratuito pra 300 pessoas? Eu falei assim, eu não, é Deus que tá fazendo. Ele falou, mas como? Eu falei, vai lá pra você saber. Então fica a dica aí, a palavra gratuito apareceu aqui, você escutou, tá aí, não perde tempo, tá na tela o QR Code, eu acho que não vai mais ter vaga mesmo depois desse programa, lá, então né? Tem que correr. Vamos lembrar nossa galera aqui então dos nossos livros, eu quero dar esses 2 livros para alguém que vai escrever uma frase ou um texto lá no chat do YouTube para nós, mesmo que você esteja assistindo pela TV, pelo canal 31.1, por favor, vai lá, pega o seu telefone, acessa o YouTube, você vai encontrar o Entre Cultos ali do primeiro culto aqui da tarde da PIB, e aí você só precisa escrever uma frase lá daquilo que Deus está falando com você hoje aqui, e eu quero te presentear, a livraria A Evangélica, na verdade, quer te presentear com esses livros. Eu estou com um ao contrário aqui, assim, são 2 livros muito legais, um deles do nosso pastorzão querido, pastor Pascoal Piragini, falando sobre pessoas simples e feitos grandiosos. É muito legal esse livro. E Fonte para a Vida. Eu não conheço ainda Fonte para a Vida. Alguém aí já leu? Não? Mas é livro bom porque eles só ofertam livros interessantes que são sucesso, né, para as pessoas aqui. Deixa a gente ver, será que tem lá algum comentário para a gente dar uma lida, dar uma olhada? Vamos ver. Tem mais coisas lá do YouTube, Neto, pra gente ver? Vamos ver. Tem, olha lá. Então, Herônides R. da Silva. Graça e paz, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Ele é de Garanhuns. Eu acho que é... Eu não entendi o IPH ali. IPH deve ser uma abreviação da cidade, talvez, né? Pernambuco, deve ser. Enfim... Depois você esclarece pra gente. Acho que é isso, sim. Vamos lá. Se tiver mais, pode mandar. Tem mais lá? Tem. De Terra Nova, o pessoal está assistindo a gente. Lá do Mato Grosso, Laís Carvalho. A Nádia também está com a gente. Deus é bom. Feliz domingo para todos nós. Amém. Lembrando que daqui a pouquinho está começando o segundo culto da tarde aqui, né? Que já é noite, na verdade, às 19 horas. Daqui a alguns minutinhos a gente começa. Pastor Nassif está aqui hoje com a gente para trazer a palavra. Paz de Jesus Cristo, o Pedro Paulo de Maceió. Se você estiver longe, como o nosso amigo ali, o Pedro Paulo, e você ficou interessado nos livros, manda o teu comentário também, escreve um texto lá sobre o que Deus está falando com você. Tem gente da Suíça, esse envio vai ficar difícil. Mas aqui do Brasil, a livraria envia para você, não tem problema, não é só para Curitiba, a gente consegue enviar para você, tá bom? Obrigado por proporcionar esse momento. Amém, amém. Ela tá lá de Wollen, na Suíça. O Marcos tá lá com a gente. É o nosso querido Marcos. Muito bom. Tem mais? Vamos ver? Estamos querendo ver comentários aqui de vocês. Boa tarde, sou de Telêmaco Borba, é o Fábio que está com a gente lá também, enfim, muita gente, né? E
o Jonas e a Gislene assistindo de Serra, Espírito Santo. Que legal, que bênção, né? Poder ter gente de longe aí participando com a gente. Vamos falar mais sobre evangelismo, porque essa é uma parte importante da vida do cristão, né? Como é que você faz para trabalhar com essas pessoas? O que as pessoas encontram quando chegam num encontro desse? Elas precisam encontrar acolhimento. Elas, sim, muitas chegam sozinhas, né? Ou muitas acompanhadas daquela pessoa que a convidou, mas é um ambiente estranho, é um ambiente diferente. Então, ela precisa se sentir bem. Então, nós sempre abrimos com o café. E cada mesa, o evento, obviamente, é colocado em mesas, né? E cada mesa tem uma líder. E essa líder, uma das funções e função inicial dela é promover a ambientação, são as conversas e fazer com que aquela pessoa que está chegando, tateando, não sabendo onde está, se sinta em casa. Se ela receba um abraço, nós já ouvimos testemunhos de gente, por exemplo, que disse que nunca tinha recebido um abraço. Uau. E ela foi abraçada por pessoas que ela nunca tinha visto. Então isso chamou atenção para que ela voltasse. Então, esse é o primeiro passo. Aí depois, nós promovemos, depois do café e canções que são ouvidas, elas podem falar, elas podem compartilhar algo respondendo uma pergunta, que é promovida pela líder também. E assim, na sequência. Que maravilha. Gente, a gente já vai ficando por aqui, nós conversamos muitas coisas hoje. Fica o convite para o nosso povo participar desses momentos maravilhosos enquanto mulheres. Eu posso só dar um toquezinho Pode, rápido? rapidinho. O próximo Metamorfose é agora no sábado 15 já. E precisa de inscrição também, tá? Nós temos ainda algumas vagas, mas dá para você, o QR Code apareceu na tela, né? Sim. Para que a pessoa possa fazer a sua inscrição, garantir a sua vaga e participar no sábado conosco. E no final do culto, eu me comprometo a estar aqui e tocar de novo o QR Code, de novo a propaganda, aquela tela lá para as pessoas lembrarem, tá bom, Cris? Joia. Gente, Deus abençoe, obrigado. Vamos agora para o nosso culto que começa daqui a 2 minutinhos. A gente já se junta a você nesse culto maravilhoso. Deus te abençoe.